Fala galera, dessa vez o capítulo 296 de Blue Lock saiu finalmente e nós podemos conferir com imagens e com a tradução certa o que aconteceu nesse capítulo. Anteriormente eu já trouxe os spoilers pra vocês, mas agora saiu o capítulo oficial, então a gente vai poder ler certinho tudo que aconteceu nele com alguns erros de tradução que foram corrigidos. E se você tem a vontade de se tornar um youtuber de sucesso, dá uma olhada no link da descrição aí, e sem mais enrolação, dá like, se inscreve e bora pro vídeo. O capítulo começa da mesma forma que a gente viu nos spoilers, com o Ubers reagindo ao Isagi ser o top 1. E aqui a gente percebe que a tradução efetivamente é diferente, porque o Barou não tá falando com o Aiko, ele tá falando com o Isagi. Isso mesmo, perdedor. Exatamente o que eu espero de você como o número 1. Ou seja, alimentando mais ainda esse sentimento de rivalidade que o Barou tem com o Isagi. E então podemos ver uma mudança de perspectiva e vemos o Isagi, né, refletindo sobre tudo isso que ele acabou de fazer, sobre o gol que ele marcou, e vemos um monte de gente chamando ele de número 1. O Isagi sentindo essa sensação de ser o número 1 pela primeira vez, disso que isso parece bom demais. Ele suportou tudo aquilo e se adaptou. E aqui ele explica mais sobre essa vontade, esse desejo que era só dele de esmagar os inimigos completamente usando a lógica. E esse prazer é um prazer que apenas ele poderia sentir no final das contas. Ele percebe que agora mesmo naquele momento ele é o único no mundo sentindo aquilo. E refletindo sobre tudo isso, ele percebe que essa é uma sensação incrível, extasiante e completamente original. Apenas o Isagi poderia sentir aquilo que ele está sentindo agora. Apenas ele. Ele seria o único no mundo que poderia sentir essa vontade e esse fogo arder dentro dele. E de certa forma dá pra comparar isso até com o Shidou, porque o Shidou tem essa vontade, né, esse fogo meio ardente dentro dele de uma forma que só ele sente. E o Isagi tá tendo uma sensação parecida, mas completamente diferente, porque o Shidou joga futebol por necessidade biológica, como ele fala. Já o Isagi destrói os inimigos com lógica. Então são sensações totalmente distintas, por mais parecidas que sejam. E o Isagi, lembrando de todos os momentos que ele achou que ele estava no ápice dele, diz: sempre que eu alcançar meu estado supremo, eu vou me atualizar de novo. Se eu continuar perseguindo esse êxtase, o melhor do mundo estará logo ali. E novamente a tradução sendo efetivamente diferente, porque no capítulo dos spoilers deu a impressão de que ele estava falando do melhor do mundo, como se o melhor do mundo sentisse aquilo toda hora. Porém aqui a gente consegue ver que ele está falando dele mesmo, que se ele continuar seguindo essa vontade, esse êxtase, o melhor do mundo, que vai ser ele, estará logo ali. E o Isagi, de uma forma totalmente eufórica, diz: vamos continuar. Cortamos então para a partida do Manshine contra o Basha, com o Manshine sendo amassado novamente, e o Bashira diz: vamos agilizar isso, o monstro está aqui. Vemos o Bashira passando pelo Ryo, e o Ryo logo diz para eles cortarem o Bashira, e o Nagi diz que vai cortar, mas o Bashira é o Bashira, né, cara? Ele aplica um drible no Agi e passa por cima do Nagi com um chapeuzinho de uma forma incrível, porque o Nagi veio dando uma carretilha nele, só que não adiantou nada. O Agi fica completamente surpreso com isso, e o Bashira tá simplesmente curtindo a vibe dele. E então, enquanto o Bashira diz que ele é um deus, o Nagi fica completamente surpreso com o chute de voleio que o Bashira faz, e faz um golaço. Na verdade, não sei se foi muito bem um voleio, mas aparentemente sim. E de qualquer forma é um gol exatamente perfeito, porque o goleiro não tem nem chances. Vemos o Lavinho completamente animado com isso, e ele entra na partida, o Chris Prince entra também, e temos o recomeço da partida. O jogo tá 1 a 1, com um gol do Bashira no time do Basha e um gol do Shigiri no time do Manshine. E enquanto o jogo recomeça, o Nagi começa a pensar que ele tem que ser mais efetivo na partida, porque o que ele tá fazendo ali não vai destacar ele não vai ganhar um valor bom. Vemos o Agi dando uma bronca no Nagi, dizendo pra ele não ficar em cima do muro, porque isso vai destruir ele tem que tomar uma decisão, seja por ele ou seja pelo time. O Ryo responde o Agi dizendo pra ele sair da frente e calar a boca, e vemos o Nagi refletindo sobre essas palavras que ele acabou de escutar. Ele percebe que ele não fez nada, porque mesmo uma assistência seria de bom agrado para ele conseguir um valor melhor, se destacar mais. E então o Agi faz um passe para ele, e o Nagi domina a bola de um jeito incrível, como ele costuma dominar. O defensor do Basha fica até surpreso com isso. E então o Ryo chega para combar nessa jogada dele, dizendo para eles fazerem um 1-2 direto. Porém, quando o Ryo faz o passe de volta para o Nagi, o Otoya chega que nem um ninja, dizendo que esse passe, esse formato de combinação Ryo pro Nagi e Nagi pro Ryo, ele já viu mais que os próprios pais dele. Ele rouba o passe e diz que não vai cair nessa de novo, e já emenda um contra-ataque, enquanto o Ryo e o Nagi ficam totalmente surpresos. Eu tava com bastante saudade de acompanhar esses personagens que fazia um tempo que a gente não via, e a gente vê o Otoya sendo usado como um ninja mesmo para roubar passe de uma forma silenciosa, é muito legal. E então, enquanto o Nagi tenta ir atrás desse contra-ataque para conseguir pegar a bola de volta, para conseguir revirar esse jogo, ele diz: dá pra ver que o Otoya e o Bashira estão no auge. O Otoya já emenda num passe pro Lavinho, que
diz para eles aumentarem o ritmo e deixar a imaginação correr à solta. O Bashira já pega o passe do Lavinho, o Otoya tá sendo marcado pelo Chris Prince, mas passa de uma forma totalmente ninja de novo. E se livrando da marcação do Prince, ele simplesmente mete um golaço direto com um passe do Bashira e o Nagi fica completamente em choque. O Otoya estava sendo marcado por um dos caras que tem o melhor físico no Blue Lock inteiro, se não o melhor físico na obra inteira, e já estava chegando outro marcador e mesmo assim ele consegue meter um chute direto. Então o Nagi, reagindo a tudo isso, diz que então esse é o fogo dos caras que acreditam que estão no centro do universo. Vemos o placar virar 2-1 pro Barça, o Otoya comemora e o Bashira já chega comemorando junto com ele. Vemos o Shigiri impressionado com o gol, o Nagi pensando e um defensor do Manshine dizendo para eles se concentrarem porque se eles tomarem mais um gol acabou para eles. Então Nagi começa a refletir novamente. Eu já senti isso antes, então eu entendo. Eu preciso mesmo me inflamar e enlouquecer, ou nunca vou conseguir me manter contra o mundo. Mas agora, como eu devo me inflamar? Quem é esse novo eu que me permite acreditar que eu sou o melhor do mundo? Então nesse turbilhão de pensamentos chega alguém para clarear um pouco a mente do Nagi. Esse alguém é o Ryo e ele chega dizendo que é difícil se empolgar só jogando pelo time e que eles estão numa situação crítica. O Nagi fica um pouco surpreso com essa presença do Ryo e o Ryo diz que isso é incrível, vamos nos animar. O Nagi não entende nada que o Ryo tá falando, mas aí ele começa a se lembrar. Ele se lembra de quando ele disse basicamente a mesma coisa pro Ryo, que ele não se sentia animado com toda essa situação de estar perdendo e poder virar o jogo, só que dessa vez quem diz isso é o Ryo. Se marcarmos um gol e virarmos o jogo, nós seremos o centro do mundo. E isso é bastante interessante porque de certa forma essa é uma das partidas que mais deve chamar a atenção do pessoal que tá assistindo o Blue Lock, porque tanto o Manshine City quanto o Barça perderam as partidas que jogaram contra os outros times, porque diferente da partida que tava do Bastard versus o PXG, que tava decidindo quem ia ser o primeiro lugar, essa partida tá decidindo quem vai ser o último, e nós já sabemos que o Bashira e o Otoya têm um valor garantido, porque eles vêm se destacando bastante, porém o Nagi e o Ryo não. Quem vem se destacando bastante é o Shigiri no time do Manshine City. Então, ouvindo tudo isso que o Ryo tinha dito, o Nagi começa a falar: Ryo, você ficou. O Ryo continua dizendo: isso não é motivo suficiente para se inflamar, prodígio, como se ele tivesse basicamente lendo a mente do Nagi, porque era exatamente isso que o Nagi estava pensando, e o Nagi então completa dizendo: você ficou mais forte. Então o Ryo, fervendo em ego, diz: se for para ser o melhor do mundo com você, Ryo Mikage pode mudar o quanto for necessário. E o Nagi, com os olhos brilhando, pensa consigo mesmo: você é tão forte e deslumbrante. E o capítulo acaba assim. Esse capítulo mudou bastante coisa da tradução, desde o Barou refletindo, falando com o Isagi, desde o Isagi próprio pensando consigo mesmo que ele pode se tornar o melhor do mundo logo logo. E basicamente dá a entender aqui que o Ryo vai conseguir fazer um gol e o Nagi vai conseguir fazer outro, e eles vão fechar esse placar com 3-2 de virada novamente. E esse finalzinho aqui entre o Nagi e o Ryo, não sei não, hein? E cara, se for pra virar esse jogo, eu quero ver o Nagi e o Ryo amassando o Barça agora, com esse despertar do Ryo, basicamente, né? Eu espero muito que eles amassem o Barça pra conseguirem completar essa vitória e ficarem pelo menos em terceiro lugar e com bons valores na Liga Neo Egoísta. Mas foi um bom capítulo, gente, e eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Estamos por aqui na próxima semana. Valeu e fui!